Baruch Hashem, Shalom Shalom. Estamos de volta aqui hoje no nosso canal da congregação Mahanaima. Eu sou a Morachaya. Estou aqui muito feliz, gostaria de iniciar o vídeo pedindo para que você se inscreva no canal, né? Queremos aí chegar à meta de 500 inscritos, estamos chegando lá, Baruch Hashem, para que nossos vídeos também possam ter mais uma amplitude diante do YouTube e alcance mais pessoas, porque quanto mais espalhamos a luz da Torá, mais então praticamos aquilo que o Eterno deseja. O que o Eterno quer? Ele quer trazer o seu povo todo de volta. As profecias estão se cumprindo. Israel está se despertando. Israel está voltando para casa. Baruch Hashem. Vamos estudar a Haftarah hoje, concernente a Parashat Shemini, que é a Parashat que está vigente nesta semana. Fiz um vídeo da Brit Hadashah, peço vocês que confiram o material. Não deixe de conferir o material do canal. Todo ele. Quem entrou agora, volte os primeiros vídeos, vocês serão imensamente abençoados com a degustação da Torá Sagrada que temos no nosso material aqui do canal. Deixe sua contribuição para que, através da tua ação de contribuir, o Eterno também atraia outros que estão perdidos e a sua contribuição sirva de combustível para que esta obra aqui também conte em seus méritos. Baruch Hashem. Vamos nos unir, porque a união do povo do Eterno é que vai desfazer o que houve, né, lá no início do primeiro século, aquela desunião, aquele sinat hinam, aquele ódio gratuito, foi o que desfez o templo sagrado, foi o que desfez a nação de Israel, foi o que espalhou, né, pela última vez, de uma vez por todas também, o povo de Israel no mundo inteiro. Mas nós estamos em processo de techuvá, de recuperação de tudo. O Eterno está trabalhando da melhor forma para trazer seu povo de volta para casa. Seja você também contribuinte para que isso ocorra. Baruch Hashem. Tenha certeza que nada é em vão. Nada é em vão. Vamos estudar o texto da Haftarah referente a Parashat Shemini, que se encontra em Samuel Bet, 2 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o 7. E também vamos ler o versículo 17 do texto. Vamos iniciar a leitura. E Davi tornou a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. E Davi se levantou e partiu com todo o povo que tinha consigo para as planícies de Judá, para trazerem de lá a arca de Elohim, a qual é denominada pelo nome de Adonai de Sevaot, que habita sobre os querubim. Vamos parar aqui esta leitura para compreendermos o que está acontecendo aqui nessa situação. A arca havia sido roubada pelos filisteus, numa guerra, né, onde os filhos do sacerdote Eli haviam perdido a vida, né, por conta de que eles estavam em falta diante do Eterno carregando a arca. Eles carregavam a arca na guerra. Então, eles morreram, foram mortos e a arca foi roubada. A arca foi para a terra dos filisteus e lá ela causou um estrago. Trouxe hemorroidas para eles, sofrimentos, peste, quebrou o ídolo deles lá, né? Chegou a quebrar a estátua do ídolo. Eles insistiram em colocar a arca no templo do ídolo Dagon e a arca do Eterno derrubou a estátua. Por 2 vezes a estátua caiu, foi para o chão. Na segunda vez partiu cabeça, pescoço, quebrou tudo. Eles falaram, não, chega, vamos tirar isso daqui. Então eles fizeram ali, né, uma maneira de, não eles, mas uma carroça com 2 vacas paridas, carregar uma falta de, como eu posso dizer, de temor a Irat Hashem completo, né? E as 2 vacas carregaram a arca. E a arca chegou até, né, lá na terra de Israel. E a pessoa que recebeu, pegou e fez um sacrifício a Deus com aquelas 2 vacas paridas. Todo mundo ali que fez o sacrifício foi atingido de uma praga também. Então, o serviço divino, o que a Parashat Shemini vai nos ensinar? A Parashat Shemini, ela está nos ensinando que para fazermos o serviço divino, nós temos que seguir à risca as instruções e orientações dadas pelo próprio Hashem. Nós servimos um Deus vivo, um Deus que fala,
O nosso Deus tem boca, fala, no sentido não que ele tem a boca física, mas a boca no sentido de que dali sai instrução, dali dele mesmo sai a ordenança do que ele quer para que seja feito para ele. A apostasia das pessoas de hoje, das religiões, mais terrível é achar que elas podem escolher o serviço para Deus, a maneira de trabalhar para Deus. Eu vou trabalhar para Deus tal dia, tal hora, assim, dessa forma, desse jeito, com tal pessoa, em tal lugar. O próprio ser humano é tão audacioso, ousado ao ponto de escolher o serviço divino. Então, esta Haftarah, esta Paraxá, ela está nos ensinando que o Eterno mesmo é que escolhe aquilo que ele quer receber. Ele não é morto para que alguém faça por ele. Ele tem o seu próprio desejo, ele tem sua própria vontade. E nós devemos ouvir a vontade de Deus, aprender a vontade de Deus e seguir aquilo na prática. Por quê? Porque nesse texto aqui, a gente vai ler mais na frente, este homem aqui que está aparecendo aqui na imagem, sendo eletrocutado, chama Uzá. Ele é levita. Mas, mesmo ele sendo levita, ele está fazendo uma coisa errada aqui. O que é que ele está fazendo errado aqui? Mas ele estava tentando segurar a arca e a arca estava quase para cair. Ele fez um bem, ele foi segurar. O Eterno disse que não deveria ser, né, aquilo, nem os olhos da gente não deveria pousar sobre esse artefato chamado arca, ou seja, chamada Aron a Elohim, a arca de Deus. Adonai Tsevaot citado ali, o tetragrama dos exércitos. Eu parei a leitura porque logo de cara você já vai ver aqui que tem uma coisa que David fez que vai também é um conjunto de ações, né, desastradas, que vai acontecer o sofrimento para esse rapaz. Então, primeiro, conta o povo. A gente vê que aqui tem um número de pessoas, 30.000. A gente sabe que se contar traz um limite. Quando você conta alguma coisa, você limita aquilo. Então, o povo não é para ser contado, só salvo quando o Eterno ordena. A gente lembra quando o Eterno ordena Moshe contar o povo para que o povo contribua com o meio shekel. Ali o Eterno ele já propôs o seguinte: você vai contar e cada um que você contar vai trazer meio shekel e aquilo servirá de expiação, ou seja, para que não morra, vai fazer a terumá, vai fazer a tzedakah, porque a tzedakah salva a vida. Então o Eterno ele sabe, pode contar, pode, mas está atrelado a uma tzedakah. Não é só contar. Quando eu conto, quando eu faço medida de algo, aquilo será o quê? Destruído. Assim como nós estudamos, né, uma Haftarot aqui, um tempo atrás aqui, quando Ezequiel, ele tem a visão de um malar medindo o templo. Por que medindo? Porque ia ser destruído. Então, o primeiro erro aqui que nós conseguimos enxergar é essa conta que faz das pessoas. Depois, próximo erro, está no versículo 3. E puseram a arca de Deus numa carroça nova e levaram a casa de Abinadab. Então, assim, como eu contei para vocês, os filisteus colocou numa carroça com vacas paridas. Matou o povo quando chegou lá. Aí eles falaram, não, então agora vamos consertar, vamos botar numa carroça nova 2 boi. Em vez de ser vaca, vamos botar boi. E aconteceu desgraça de novo. Porque qual é a instrução do Eterno para carregar a arca? A instrução do Eterno para carregar a arca, movimentar a arca de um lugar para o outro, era que os sacerdotes a levassem nos ombros. E desta forma que vocês estão vendo aqui na figura, ela coberta e não exposta, né? Que a gente vê por aí figuras com a arca exposta, mas não jamais. A arca sagrada, ela não era vista por ninguém, a não ser pelo Cohen Gadol. Moshe Rabbeinu não a viu também. E quem a construiu, né? Bet Salel, ali no momento da construção. E mais ninguém. Por quê? Porque a arca, a Arona, a Kadosh, era o utensílio, né? O artefato mais sagrado que
Eretz Israel possuía o seu, ou seja, a terra de Israel não tinha um artefato mais sagrado que a arca, porque a arca era onde pousava literalmente a Shekhinat Hashem, né? A presença divina ecoava do meio dos querubim. Então, este instrumento de conexão, ele devia ser muito bem guardado, muito bem reverenciado e prudentemente utilizado. Então, nesta ocasião de trazer a arca de lá, de onde estava, né, para Jerusalém, foi frustrada a situação pelo fato de que os bois, a carroça estava carregando a arca. E o Eterno, a gente sabe, que a gente já estudou na Parashat Terumá, né, a Parashat anteriores, que o Eterno ordena fazer varas, e estas varas que ficavam fixas em argolas de ouro, presas na arca, era com estas varas que os sacerdotes deveriam manusear o trânsito da arca e nunca tocar em outra parte da arca que não fossem as varas. Na Parashat Shemini, que eu ainda vou fazer um vídeo essa semana para a gente, né, destrinchar melhor ali o estudo, os filhos de Aharon morrem. Eles morrem no dia da inauguração, no 8º dia. Shemini significa 8º. Quando passou os 7 dias, porque a gente sabe que inicia ali os trabalhos com, né, a purificação dos sacerdotes, a unção dos sacerdotes, a unção do Mishkan, né? Então, ali depois, quando termina os 7 dias que eles estavam restritos ali dentro do tabernáculo, do Mishkan, inicia-se, então, os trabalhos para que as pessoas tragam sacrifício para Deus. E na hora que vai iniciar tudo, no primeiro dia, morrem os 2 filhos de Arão. Né? A gente vai falar melhor disso no vídeo que vai falar diretamente da Parashat. Mas por que eles morrem? Eles são torrados por dentro. Por fora não fica nenhuma marca neles, mas o fogo de Deus entra pela narina deles, pelo Ruach, né? O próprio Ruach deles, o fôlego de vida deles, é torrado todo o corpo por dentro. A gente vê depois o Eterno falando com o próprio Aharon, para que não tomasse bebida forte antes de fazer o serviço. Então, tem um porquê deles ter feito algo que não agradasse ao Eterno. Hoje em dia, não era para ter um ser humano vivo nessa terra, depois de tanta gente errar no serviço divino. Qual é a graça e misericórdia de Deus maior neste mundo? Ele ter destruído tanto o templo e tanto também escondido essa arca. Porque se este artefato estivesse à vista aí para ser usado e as pessoas estivessem como estão hoje, fazendo cultos estranhos para Deus, fazendo serviços totalmente estranhos para Deus, em lugares de idolatria, com palavras de idolatria, de maneiras erradas, usando palavras que o Eterno não permite falar, adorando 2, 3, ao mesmo tempo, dizendo que Deus é dividido em 3 partes, ninguém sobreviveria. Qual é a maior misericórdia que Deus tem de nós? Ter destruído sua casa. O Eterno, ele, para não destruir seu povo, ele destrói a sua casa. Por isso que ele não deixa Davi fazer o templo. Quando Davi pede para ele para construir a casa, ele fala, não, você não pode, que em tua mão tem sangue. Não era que Davi era assassino. Nunca foi. Davi não era guerreiro do Eterno. Davi, se tivesse construído o templo sagrado, o templo estava em pé até hoje, porque David Sadik, assim como Moshe Rabbeinu, também foi impedido de entrar em Eretz Israel pelo fato de que se ele entrasse, ele ia construir o templo. E se ele construísse o templo que Moshe fizesse lá no início, antes de tudo, de Shilom foi construído, né? Logo que entrou na terra, o povo de Israel já teria sido todo exterminado. Pelo fato de que o povo é de dura serviço, até hoje nós vemos o povo teimar com Deus. Não segue as instruções do Eterno, não ouve a Torá do Eterno, não ouve o que o Eterno quer, não escuta as palavras de Deus. O que Deus fala é tido como antigo, como velho, como passado, como já foi. E cada um faz segundo o seu próprio pensamento, segundo sua própria inteligência, seu próprio pensamento.
Então, hoje não estamos sendo eletrocutados aqui como Uzal por conta da misericórdia de Deus ter destruído o templo dele. Ele mesmo abriu mão de sua casa, de sua morada na terra, para que o povo sobrevivesse. O que é que nós temos que nos conscientizar? O serviço divino é algo que o próprio Eterno determina. Não sou eu, não é você, não são os rabinos, não é nenhuma criatura viva na terra que determina o serviço divino. O serviço divino é determinado pelo Eterno, da forma que o Eterno quer, do jeito que ele pede para fazer. Nós não devemos mudar. O nosso mestre Yeshua nos ensinou. Nenhum traço deve ser alterado, nem para mais e nem para menos da Torá. Entende? Então, com essa consciência de temor a Deus, nós evitaremos a morte. Vamos fazer a leitura aqui do versículo final aqui, que está marcado para lermos na Haftará, que é o versículo 17. Vamos fazer a leitura do versículo 17 e ver o que nos mostra aqui. E trouxeram a arca de Adonai e puseram no seu lugar, na tenda de David, lhe havia armado. E David ofereceu ofertas de elevação perante Adonai e oferta de Shalom. Baruch Hashem. Esse versículo 17 aqui, David está representando Mashiach, porque David é raiz de Mashiach. Isso quer dizer que mesmo após toda essa aflição que o povo passa, né? Toda essa agonia, em algum momento a arca ela voltará. Esta arca, esta mesma aqui que dá a história. No final, quando o filho de Davi, Yeshua, voltar, e ele preparar a tenda, que será o próprio templo sagrado descido do céu, o terceiro templo, ali, a tenda de Davi, ou seja, desta vez, o próprio Davi, ou seja, o próprio Mashiach, vai construir uma tenda para Deus, e a arca voltará ao seu lugar. Então, nós temos esta esperança de que um dia poderemos ouvir novamente a voz Kadosh, Kadoshim do Eterno, falando de entre os querubim da arca sagrada. Dali ecoará a voz do Eterno para toda a nação, para todo o mundo. Então, nós temos essa plena convicção. Yeshua, ele construirá uma tenda, como David, seu pai, construiu, que foi apropriada para receber a arca sagrada, que foi apropriada para pousar ali a presença Shechinat Hashem, Baruch Hashem. Que a nossa consciência se abra neste sentido de entendermos que não depende de nossa vontade o serviço divino. O que depende de nós é Irat Hashem, temor a Deus, admiração a Deus, respeito a Deus e medo. Óbvio, como não temer um Deus que fulmina? Temos que temer ao Eterno, sim, com certeza. Isso demanda de nós. Mas o serviço apropriado, kasher ao Eterno. Assim como os alimentos apropriados, kasher, né, que são kasher, que são apropriados para que nossa alma, que tem contato com a divindade, receba, tem que passar pelo crivo do Eterno. É o Eterno que escolhe o que eu como, o que eu visto, o que eu falo, como eu ando, como eu me comporto, como eu rezo, como me purifico perante Ele. Tudo isso é desejo da divindade. Precisamos, de uma vez por todas, coroar Hashem em nós. A coroa da glória do Eterno esteja sobre nossas cabeças. Os homens usem as suas kippot, as mulheres utilizem seus kisurosh. Entenda, acima de nós existe um Deus, um Rei poderoso, aquele que tem o desejo de que tudo ocorra conforme a sua santidade. Ele diz, sejais santos vós, porque eu sou Kadosh. Ou seja, separei vós de outros que não me quer. Separa a alimentação de vocês, separa a vestimenta, separa o comportamento de vocês, separa a fala de vocês, separa o serviço prestado a mim, que não seja como do povo da terra.
Não é no dia que o povo da terra tá. Ah, não, hoje eu tô de folga, hoje eu posso rezar. Ah, mas hoje eu não posso, eu tenho que viajar. Ah, mas eu não posso rezar em tal lugar, eu só posso rezar em tal lugar. Eu só posso rezar desse jeito, não posso. Não somos nós que escolhemos a maneira de trabalhar a Deus. Isso está muito claro neste texto, né? Baruch Hashem, que o Eterno nos dá a compreensão de sua palavra e nos permite ouvir, né, dos profetas, né? No caso aqui foi Shmuel que escreveu esse texto, essas histórias que faz com que a nossa alma abra, né, clareie o entendimento, abra a consciência, que nós possamos aprender com o testemunho de Mashiach, que nós possamos aprender com os textos e histórias vividas pelo nosso povo, que nós não precisamos, meu povo, passar por um fulminamento de Deus. Entenda, Yeshua está para voltar. E quando ele voltar, tudo isso que nós vimos nos textos bíblicos acontecer, vai voltar a acontecer na terra. A presença divina vai estar novamente aqui no Malchut. Então, tudo vai ser mais forte. A morte, o julgamento, a vida também, a profecia, tudo vai ser mais forte. Então, preparemos os nossos corações, adoçamos então a nossa alma com a vontade de Deus. Endireitemos então as nossas veredas. Caminhemos então pela justiça, assim como Cornélio, lá na Brit Hadashah, estava com temor a Hashem e sendo um tzadik, que nós possamos também voltar ao temor a Hashem e sermos tzadik, para que não sejamos destruídos com os povos da terra. Porque Yeshua voltando, 2/3 já vai morrer de cara. E depois a limpeza, a guerra, a profecia fala que será 7 anos só de enterro. Ou seja, é corpo mais corpo mais corpo para enterrar. Por quê? Porque os ímpios serão destruídos. Está escrito, os ímpios serão destruídos. Quem são os ímpios? Ah, os ímpios é aquela pessoa que assassina. Ah, o ímpio é aquele que rouba. Ah, o ímpio é aquele que prostitui. Ah, o ímpio é aquele que é corrupto. Também. Mas não é somente essas ações que faz uma pessoa virar ímpia. A impiedade é o desvio da Torá, ou seja, aquele que vira as costas para a Torá, aquele que rejeita a Torá, aquele que não cumpre os mandamentos de Hashem, é um ímpio, é um rachá, não existe um meio termo, certo? Então vamos nos purificar, vamos entrar no caminho da justiça, vamos ser sadikim perante o Eterno, kadosh perante o Eterno, kadoshim, santos, porque ele é santo. Baruch Hashem. O Eterno tem o melhor para nós. Porque se ele não nos escolhesse para este caminho, você não estaria aqui hoje ouvindo essas palavras. Agradeça ao Eterno por você ter a oportunidade de ouvir a Torá, o Tanar e a Brit Hadashah com a revelação original do texto, aquilo que realmente é, sem engano, sem véu, sem mentira, sem abominações, idolatrias e apostasias. Você é livre. Baruch Hashem, a verdade liberta. Hoje você é livre. Agradeça a Hashem. O Eterno é bom, porque ele nos libertou. Baruch Hashem. Que o Eterno abençoe a todos nós. Shalom, shalom. Lehitraot. Kol hatovim lekulam.